Olá, você que assiste esse vídeo, eu sou o Alisson Renan Svagem, eu sou aluno de doutorado em Ciência da Computação na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou orientado pelo professor Antônio Loureiro e co-orientado pela professora Linie Ruiz. Nesse vídeo, nós vamos estar tratando sobre privacidade e segurança na internet dos drones, na qual, num cenário futurístico aí não muito longe, pode ser que nós tenhamos drones sobre nossa cabeça. E aí, o que isso vai representar para a gente em termos de privacidade e segurança? Bom, nessa imagem nós temos uma figura clássica da mobilidade atual, certo? Uma mobilidade urbana, na qual nós temos aqui pessoas, pedestres caminhando na rua e nós temos também diversos veículos terrestres, certo? Então esses veículos e essas pessoas vêm e vão, certo? Nós temos cruzamento, nós temos semáforos, então tem todo um comportamento próprio dessa mobilidade. Só que no futuro, como eu disse, não um futuro tão longe assim, o que vai acontecer? Vamos começar a ter drones voando num espaço aéreo muito similar ao que nós temos no ambiente terrestre. Então esses drones eles vão estar sobre nós, pedestres, também sobre esses veículos terrestres e eles também vão estar envolvidos, em volta das construções, das edificações. E o que isso pode representar em termos de mobilidade e segurança? Bom, vamos primeiro agora do começo, entender o que é um drone e o que é a internet dos drones. Bom, um drone aqui no nosso contexto, ele nada mais é do que um veículo aéreo não tripulado, cuja sigla é o VANT. Um drone ele tem, ao longo dos anos, ele tem diferentes campos de atuação. Um campo de atuação dele clássico é o campo militar, na qual já esses veículos aéreos não tripulados, que são veículos já de grande porte, eles são muito utilizados tanto para fazer vigilância ou, enfim, fins militares. E agora começa a ter uma tendência e um crescimento acentuado da utilização de drones para aplicações domésticas. E isso, inclusive, vem atraindo um grande interesse do mercado nos últimos anos. Então, nesse pequeno compilado ali desse vídeo que nós temos aqui na apresentação, nós temos um drone da Amazon Prime Air, na qual a empresa Amazon ela faz as suas entregas por meio de drones. Certo? Então, algo que era feito, por exemplo, pelo correio, por meio de veículos terrestres, já começa a ser realizado por meio de drones. Certo? Então, se a gente for pensar, lá nos anos 1800 e pouquinho, no final dos anos 1800, começo dos anos 1900, nós tínhamos uma quantidade de veículos terrestres baixo. E isso veio aumentando ao longo dos anos. Hoje a gente tem um tráfego terrestre muito grande. Então, se nós formos pensar isso para os drones, provavelmente também vai acontecer. Então, por enquanto, a gente praticamente não tem um tráfego aéreo com relação a drones muito grande, só que a gente espera que ao longo dos anos isso cresça cada vez mais, da mesma maneira que aconteceu com os veículos terrestres. Então, como isso vai ser gerenciado? Quem que vai gerenciar? Como que isso vai acontecer? Porque os drones, como o próprio nome dele diz, não são veículos tripulados. Então, no ano de 2016, saiu um trabalho muito conhecido, que o nome desse trabalho já era Internet of Drones, desses autores ali, sendo o autor principal o Mojtaba Gharibi. E nesse trabalho, eles propõem um modelo de arquitetura de redes, da mesma maneira que nós temos arquitetura de redes, por exemplo, para a internet que a gente conhece, certo? Que a gente acessa e tudo mais, e também, por exemplo, a rede para celular. Então, foi proposta um modelo, de uma arquitetura em camadas de rede para gerenciamento justamente de drones, propriamente para drones. Então, em teoria, essa rede ela realizaria o gerenciamento interoperacional de serviços prestados por drones de diferentes companhias. Então, aqui a gente chega no que seria a visão que nós temos para alguns anos, de que nós teremos todo um ambiente composto por drones que estão voando e realizando serviços, certo? De maneira doméstica, nessas vias aéreas, tanto em cenários urbanos como também em cenários rurais.
E então nós temos uma rede que vai estar gerenciando de maneira automatizada todo esse novo, todo esse novo ambiente. E aí começam então algumas questões que precisam ser tratadas, dentre elas, claramente, a questão de privacidade e segurança. Então vamos deixar agora um pouquinho de lado o âmbito doméstico, que é o que a gente espera para os próximos anos, vamos voltar para o âmbito militar, que é um pouco mais desenvolvido, por assim dizer, com relação a drones, mas que não compõe necessariamente, né, todo um ambiente, um ecossistema. Em 2011, surgiu uma notícia que teve até uma grande repercussão, de que o poder militar iraniano havia hackeado um drone militar dos Estados Unidos e, inclusive, tinha obtido informações, informações assim vitais, né, informações sensíveis relacionadas ao governo americano por meio da captura desse drone. Isso, claro, foi uma notícia que saiu, não se tem uma total comprovação de que isso realmente ocorreu. Mas percebam como privacidade e segurança relacionada a drones pode ter complicações muito sérias, certo? Porque havia um drone americano, não entrando aqui em questões se ele estava no espaço aéreo, por exemplo, iraniano mesmo ou não, se ele invadiu de certa maneira essa região, mas um drone, a questão é que um drone ele foi capturado, certo? E quais são as implicações que isso poderia ter se a gente trazer isso agora para o que a gente espera de internet dos drones? O quão seguro essa rede vai ser, certo? Com o que nós precisamos nos preocupar para que essa rede seja segura. Bom, com relação a esses drones domésticos, nós temos duas características que são chave para a gente conseguir entender quais são essas principais questões. A primeira delas é o meio de mobilidade. O meio de mobilidade aéreo é um ambiente, por assim dizer, totalmente novo para a questão de redes móveis. Embora, claro, nós temos também uma rede já muito bem estabelecida para aviões de grande porte, mas o cenário muda porque nós temos os dispositivos que não são tão robustos, né, como os aviões são, e é um novo cenário. E além disso, uma característica muito fundamental são as limitações energéticas que os drones convencionais possuem, porque eles possuem uma bateria limitada e o que eles conseguem, no caso, carregar junto com eles também é um dispositivo limitado. E essas duas questões elas trazem uma mudança de paradigma com relação à privacidade e segurança como nunca antes como nunca antes se viu para a questão justamente das redes móveis. Então, a privacidade e segurança, elas podem ser tratadas, né, a gente pode analisar elas para a internet dos drones, considerando quatro principais visões. A primeira delas é uma privacidade e segurança a nível de equipamento. Então, a esse nível, existem diversas questões que precisam ser tratadas, entre elas o quão resistente um drone, né, um equipamento, o drone enquanto equipamento, ele tem que ser, por exemplo, com relação às intempéries que nós temos do tempo, né, muito vento, muita chuva, certo? Porque se o drone ele não é resistente, o que pode acontecer? Ele pode cair sobre a nossa cabeça. E isso tem muitas implicações também, certo? Tanto com relação ao próprio fabricante do drone, quanto a pessoa também que acaba sofrendo esse tipo de acidente, né, por assim dizer. Uma outra questão também que é tratada é a questão da eficiência energética, ou seja, dado que um drone ele precisa realizar um determinado tipo de serviço, o quão seguro é ele realizar esse tipo de serviço, baseado no modelo energético que esse dispositivo, que esse equipamento tem e o quão mais longe, né, no caso, ele consegue operar, como realizar a prevenção de colisão entre drones ou entre drone e por exemplo, um animal aéreo, um pássaro, como realizar isso de uma maneira bem objetiva e que garanta a segurança do drone e de todas as outras entidades envolvidas nesse ambiente. E tudo isso, né, culminando em modelos, em tomadas de decisões inteligentes. Um segundo nível de privacidade e segurança que é necessário tratar é a nível de comunicação, como ocorre já em outros tipos de rede, por exemplo, redes celulares. Então, é preciso ter uma forte segurança e privacidade com relação ao compartilhamento do meio de comunicação, porque como
não é um meio cabeado, né? É um meio sem fio. Pode ser que que existam entidades maliciosas naquele meio que estão querendo escutar alguma coisa que elas não deveriam. É preciso também tratar a autenticação das partes envolvidas na comunicação. Então, um drone está querendo mandar informação para um outro drone ou para um usuário em específico. Como garantir que essas duas partes da comunicação são quem realmente elas falam que são? E também um aspecto primordial é que esse meio de comunicação seja um meio de comunicação encriptado. No entanto, quando a gente trata de criptografia, a gente trata de alto custo energético, de alto custo de processamento. Só que drones, eles têm isso de maneira limitada. Então, como estabelecer um limiar, um equilíbrio entre esses aspectos? Que o terceiro nível de privacidade e segurança é a nível dos dados, ou seja, garantir que os dados que são trafegados pelos drones, os dados que estão nessa rede, eles sejam dados privativos e que haja a segurança nesses dados. Então é preciso tratar aquelas questões como a privacidade dos dados, a integridade, que esses dados sejam encriptados e, novamente, né, que haja um equilíbrio entre um nível forte de encriptação juntamente com com as limitações energéticas dos drones, a garantia de que os dados que são trafegados serão entregues e de maneira concisa, onde esses dados serão armazenados. Drones, eles têm um espaço limitado também de armazenamento, então isso provavelmente tem que ser armazenado, né, a maior parte desses dados, nas nuvens, na nuvem, na arquitetura de nuvem. Então, o que fica na nuvem, o que fica no drone, como fazer isso de maneira equilibrada. E também, uma questão muito primordial é, os drones, eles não carregam apenas os seus dados dos drones enquanto dispositivo, equipamento. Eles carregam também os dados do usuário. Então, como estabelecer uma segurança para isso? E o último nível que a gente investiga, que a gente estuda com relação à privacidade e segurança dos drones, é a nível do ambiente. Ou seja, tudo que está em volta dessa rede de drones, né, desses drones que estão voando. Uma questão que é uma questão muito, pode ser, de certa maneira, complicada, é a questão da legislação. Porque nós temos drones, nós temos legislações diferentes para cidades diferentes, estados diferentes e países diferentes. Então, como você trata uma rede que precisa operar de maneira igual, né, entre todos os drones, mas que ela varia muito, a legislação que rege sobre ela varia muito de um lugar para o outro. Então, essa é uma questão primordial também para ser discutida nessa questão de privacidade e segurança. E aí nós entramos na privacidade, a privacidade que nós conseguimos, de certa maneira, enxergar pelos nossos olhos. Que seria a privacidade de localização do drone. Então, dado um serviço que está querendo, no caso, coletar informações de um determinado drone, qual é o nível de conhecimento que esse serviço precisa ter do drone em si? Ele precisa saber onde esse drone está? Quais são as implicações que isso pode ter para o drone, para a companhia, para o serviço que ele está prestando e para um usuário também que está utilizando esse serviço. E da mesma maneira, é preciso que seja garantido também a privacidade das partes que estão no campo de atuação de um drone. Então, por exemplo, supondo, né, que a gente tem um cenário já bem estabelecido, né, drones voando numa grande metrópole, muito provavelmente os drones estarão voando a um nível, né, considerando prédios residenciais, que o drone ele consegue visualizar, de certa maneira, o interior dessas residências, certo? Das pessoas que estão morando nesses prédios residenciais. Como garantir que o drone não vai estar coletando, né, não vai estar filmando, não vai estar realizando nenhuma ação indevida com relação a essas pessoas, certo? E, para finalizar, então, quais são os grandes desafios dessa área de privacidade e segurança? Acho que como ficou visível durante essa apresentação, como que devemos estabelecer os critérios de segurança, sendo que essa área ainda ela não está totalmente estabelecida, é uma área que está crescendo. Então esse é talvez o principal desafio que nós tenhamos para a internet dos drones com relação à segurança.
Um outro grande desafio: quais são os aspectos de segurança de outras redes de mobilidade, por exemplo, telefonia celular, que podem ser aplicadas a IoT? Ou seja, será que é preciso reinventar a roda, sendo que existem muitas coisas que podem ser utilizadas, que podem ser aproveitadas de outras redes? Bom, um outro aspecto é que a tecnologia ainda é, de certa maneira, cara para que ela seja totalmente disseminada, certo? Como a tecnologia ainda é cara do ponto de vista de pesquisa, né, de universidade, de academia, é muito difícil para que nós consigamos, por exemplo, estabelecer um cenário de IoT que corresponda ao que a gente espera que exista no futuro, certo? Só que como isso é muito caro, a gente não consegue justamente responder essas questões que demandam a nossa pesquisa. Se é difícil de estabelecer isso fisicamente, nós que somos da área de redes de computadores, o que a gente faz? Passa isso para um software de simulação. Então a gente simula a nível de computador como que seria essas redes, né, esses ambientes no mundo real. No entanto, para a área de IoT, como é uma área muito recente, não existem simuladores, né, os softwares de simulação que são robustos o suficiente para a gente responder essas questões. Bom, pessoal, então isso foi só, de certa maneira, um aperitivo sobre essa área de privacidade e segurança, que é uma área nova, tem muita pesquisa sendo desenvolvida, é uma área que vai crescer bastante, que vai ser fundamental para o estabelecimento desse novo paradigma de internet dos drones. Muito obrigado.